Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo da nossa série de mensagens baseada no livro Completamente Dedicado, dos primeiros passos até uma vida completamente entregue. Um livro publicado pela BV Books que foi inspirado no filme A Forja. Então adquire o seu, está na descrição, e nós estamos aqui para a nossa 10ª lição. É isso mesmo, chegamos na 10ª lição, que é intitulada Evidências da sua nova vida em Jesus. Como saber se estou realmente salvo? Eu quero ler um texto do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Bom, nessa 10ª lição eu quero trabalhar esse tema com vocês, lembrando que são 52 lições. Então a gente vai aprender muito com Jesus ainda e também com a sua palavra. Mas será que você já questionou ou duvidou da sua salvação? Essa primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu particularmente já vivi isso por muitas vezes. E por muitas vezes, por causa dos nossos erros, das nossas falhas e de dilemas que nós enfrentamos durante a nossa caminhada, passamos a duvidar se realmente nós somos salvos. Todos nós sabemos que eu e você, ou você e eu, fomos salvos por intermédio da graça através da fé em Jesus. Há, porém, várias evidências que um salvo precisa demonstrar. Ou seja, somente aqueles que nasceram de novo ou foram regenerados e transformados por Jesus poderão ser salvos. Só que nessa lição de hoje eu quero listar 7 sinais de salvação. 7 sinais que demonstram que nós fomos salvos em Jesus. E quando eu demonstrar e mostrar para vocês por intermédio da palavra esses 7 sinais, você nunca mais vai duvidar da sua salvação. Ou talvez você está duvidando que é um salvo. Mas através desses 7 pontos que eu quero mostrar, você vai ter essa convicção que você é um salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O primeiro sinal é fazer uma confissão pública de Jesus Cristo como Filho de Deus. O texto de 1 João capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mateus 10, 32 diz: portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Romanos 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Cristo Jesus como Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nesses 3 textos, a gente tem uma compreensão que o primeiro sinal que alguém é salvo em Jesus Cristo é a confissão pública da sua fé em Jesus. Então você precisa primeiro confessar Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Como diz o texto de Romanos 10, com a boca se confessa a respeito da salvação, mas com o coração se crê para a justiça. Então, quando nós confessamos Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, a própria Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. No seu coração já precisa ter essa certeza que Jesus Cristo morreu por você, que Jesus Cristo ressuscitou por você e Ele te deu uma nova vida. Você pertence a Ele e agora Ele é o seu Senhor e Salvador. Então esse é o primeiro sinal, fazer uma confissão pública de Jesus Cristo como Filho de Deus. Será que você já confessou com seus lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Então já é o primeiro sinal que você é um salvo em Jesus Cristo. Mas não para por aí. Eu quero apresentar o segundo sinal. É um estilo de vida de obediência a Deus. Olha só o que diz o texto de 1 João 2,3. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Sabemos que a salvação é um presente, a obediência não é a raiz dela, mas é o fruto da salvação. Então, não obedecemos sempre a Deus, mas uma pessoa que foi mudada pelo Evangelho terá um desejo crescente de fazer o que Cristo ordena. Então, o segundo sinal é um estilo de vida de obediência a Deus. Você confessa Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, mas você também começa a viver uma vida de obediência. Você passa a amar a palavra de Deus.
Você passa a obedecê-la, não porque alguém está te obrigando, mas porque você tem prazer em obedecer. Você tem prazer em andar de acordo com aquilo que Deus quer que você ande. A obediência passa a ser um estilo de vida para todo cristão. Então, uma pessoa que foi mudada pelo Evangelho terá um desejo crescente de fazer aquilo que Cristo ordena. O Espírito Santo nos convence, fazendo a gente mudar o nosso comportamento para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Então, você tem obedecido a Deus? Você tem sido fiel a Ele no seu proceder? Isso já é um segundo sinal que você é um salvo em Jesus Cristo. Mas não para por aí. Há um terceiro sinal de um salvo em Jesus: demonstrar arrependimento contínuo pelo pecado. 1 João 3,9 diz: aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O Espírito Santo ele nos conduz a um arrependimento. Arrependimento não é apenas um remorso, mas é uma mudança de comportamento. Outrora você fazia determinada coisa, mas você se arrepende. A palavra arrependimento vem do grego metanoi, que significa mudança de mente. É você fazer uma conversão, você sai daquela prática e agora você não pratica mais e vive em obediência ao Senhor. E quem nos conduz a esse arrependimento é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que todos os dias nós precisamos buscar esse arrependimento. O santo não é aquele que toma um banho em toda a sua vida. O santo ele toma banho todos os dias. Então todos os dias devemos buscar ao Senhor em arrependimento. Todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, mas devemos nos arrepender e procurar não cometer mais tais práticas. É isso que a Bíblia nos apresenta. Então o salvo ele se arrepende. A gente pega o exemplo de Davi. Davi por muitas vezes errou, mas ele se arrependeu e mudou o seu comportamento. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Mas também há um quarto sinal de um salvo. É o amor genuíno por outros cristãos. Olha só o que diz 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Então, quem é de Jesus ama. O amor é a marca do cristão. A capacidade de perdoar, de ser paciente, de ser gentil, de mostrar compaixão e apoio no momento de necessidade a outras pessoas é uma marca de alguém que é salvo em Jesus. O próprio Jesus resumiu toda a lei em 2 princípios: amar a Deus e amar o próximo. Deus provou o seu amor por nós quando ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Efésios 5:1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus em Cristo Jesus em amor. Ou seja, amor não é uma opção para o cristão. Amor é a nossa marca, é a nossa identidade. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar o amor de Cristo. Esse amor não é apenas da boca para fora, é um amor praticante. Então nós devemos demonstrar isso com as pessoas. E não só as pessoas próximas, mas para todas as pessoas, inclusive aqueles que não nos amam. Então, o amor é a marca de alguém que é salvo em Jesus Cristo. O quinto sinal que eu quero passar para vocês é a presença do Espírito Santo. 1 João 3,24 diz: o modo como sabemos que ele pertence em nós é pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então, se o Espírito está dentro de nós, olha que interessante, ele irá nos encorajar, convencer, nos satisfazer, nos fortalecer para vivermos uma vida de santidade. A maior prova que temos o Espírito Santo é o fruto que ele gera em nós. Está lá em Gálatas 5, 22, 23, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você está demonstrando o fruto do Espírito, se você está agindo de acordo com aquilo que o Espírito Santo direciona, você não está vivendo mais para si mesmo, mas vivendo através de Jesus, por meio de Jesus, e a sua vida é uma demonstração de uma vida que glorifique ao Senhor, demonstrando o fruto do Espírito, isso significa que você é um salvo em Jesus. O sexto sinal que eu quero passar para vocês é a disciplina de Deus para conosco. Olha só o que diz Hebreus 12, 7. Mas os bons pais fazem por seus filhos e não por estranhos, um deles é disciplinar amorosamente. Então, uma evidência que você é um salvo em Jesus é que você permite que Deus te corrija e te discipline quando for preciso. Isso é uma prova que somos salvos.
Precisamos permitir a correção de Deus. Muitas das vezes Ele vai nos disciplinar, Ele vai permitir que coisas aconteçam nas nossas vidas para moldar o nosso caráter. E a gente precisa permitir que Deus nos corrija. Porque um pai ama o filho e o pai que ama o filho corrige. Muita gente não permite, muita gente não quer. Então talvez tenha algo errado aí nesse processo salvífico. E o último sinal é a confiança somente em Jesus para a salvação. 1 João 5,12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o verdadeiro cristão confia somente em Jesus para a sua salvação. Ele deposita toda a sua esperança e toda a sua confiança em Jesus. Cristo é suficiente, a sua obra na cruz é o bastante para vivermos. Então a evidência que uma pessoa é salva em Jesus é que ela somente confia nele para a salvação. Então esses 7 pontos que eu passei aqui para vocês são de fundamental importância para termos essa compreensão que, de fato, temos total certeza da nossa salvação. Então, em primeiro lugar, fazer uma confissão pública de Jesus Cristo como Filho de Deus. Em segundo lugar, um estilo de vida de obediência a Deus. Em terceiro lugar, uma vida de arrependimento contínuo do pecado. Quarto, um amor genuíno por outros cristãos. Quinto, a presença do Espírito Santo. Sexto, a disciplina de Deus. E 7, a confiança somente em Jesus para a salvação. E aí eu concluo dizendo que esses 7 sinais revelam de fato um relacionamento genuíno de salvação em Jesus. Se eles são evidência na sua vida, então descanse o seu coração. Tenha total certeza que você é um salvo em Jesus. Mas se ainda não são evidenciados, a hora de buscar é agora. Posso orar por você? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa mensagem. Hoje nós tivemos uma compreensão tão clara de 7 evidências que nós somos salvos em Ti. E que possamos, ó Pai, ter essa certeza e convicção que não há mais condenação para nós que estamos no Senhor. Se há alguém que está me assistindo que ainda não experimentou essa graça da salvação, que o Senhor possa convencer nesse exato momento, para que essa pessoa possa evidenciar esses 7 sinais, que são marcas de um salvo no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a ter essa compreensão, que Teu Evangelho possa nos transformar, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.